Boa noite, pessoal. Nós vamos começar o live da Sociedade Amazonense de Pediatria. Eu não tenho certeza se vocês estão conseguindo me ouvir. Bruna, tá tudo certo? Está aparecendo tudo? Beleza. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Sociedade Amazonense de Pediatria, em nome da Helena, da organização, da Bruna, todo mundo pela oportunidade de colocar um grupo de pessoas aqui muito interessante para falar com vocês sobre os cuidados intensivos neonatais, onde na abordagem que vocês vão ver hoje, a gente vai ressaltar que quanto menos você faz, mais você ajuda o neném. Na grande maioria das vezes em cuidado neonatal, quanto menos, mais você está ajudando o paciente. A gente tem um grupo muito interessante de pessoas que vão falar de realidades diferentes do Brasil. Eu vou coordenar, vou moderar a mesa, vou fazer uma introdução do assunto, depois vou chamar cada um deles para falar com vocês 7 minutos, 5 a 7 minutos, e depois disso a gente vai abrir para 15, 20 minutos de pergunta no final. As pessoas, pelo que eu soube, via Facebook, podem mandar as perguntas. Eu vou procurar ler a maioria das perguntas e abrir no painel de discussão. O objetivo é que a gente faça um evento prático, que a gente converse com os pediatras de Manaus e de todo o país sobre o que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes, investindo cada vez menos, de forma menos invasiva, né, nessas crianças. Bruna, não sei se você pode colocar o primeiro slide. Não está aparecendo para mim, não sei se está aparecendo para... Sim. Então, hoje nós temos não estou vendo o slide. Assim é melhor, Bruna. Nós temos... Tá ótimo. A participação do professor Sérgio Maba, neonatologista, professor titular da Unicamp de São Paulo. O Sérgio vai falar sobre cuidados durante o atendimento na sala de parto, sempre com essa abordagem, quanto menos invasivo, melhor. Temos a doutora Paula Célia, neonatologista da maternidade Moura Tapajós, de Manaus. E a gente pediu para a Paula vir aqui dizer as dificuldades que ela tem encontrado no desenvolvimento e na implementação do uso do CPAP em bolha na UTI, na unidade onde ela trabalha. E depois a gente vai fechar com duas fisioterapeutas que trabalham em Brasília, que eu tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás em Nova York, que treinaram comigo, com o Wong, que fizeram um curso não só em Nova York, mas como em Brasília, e ajudaram a mudar, junto com o grupo de Brasília, o cuidado respiratório básico na UTI delas. Elas vão apresentar a experiência delas. Então, tentando pegar um pouco de Campinas, de Manaus, de Brasília, e mostrar meio que a realidade brasileira, o que funciona e o que não funciona, de modo que a gente possa discutir e tentar ajudar todo mundo no país inteiro. Próximo. Então, em cuidado, quando a gente está cuidando de neném, a gente está cuidando de um paciente bastante frágil, né? É preciso cuidado ao manusear esse paciente, é preciso cuidado de uma forma em geral, em todas as intervenções que nós fazemos com eles, a gente tem um potencial de induzir a iatrogenia nesses pacientes. O próximo. E eu gosto muito de usar algumas frases que o Dr. Wong usa em Nova York. O Dr. Wong tem mais de 45 anos de experiência em cuidado intensivo neonatal e uma grande influência na maneira que eu trabalho hoje em dia. Demorei a entender o Wong, mas nos últimos 10 anos sou um grande fã dele e me ajudou demais a melhorar a qualidade do cuidado. Então, uma das frases que ele usa muito é "keep it simple and safe", mantenha isso de modo simples e seguro. Toda vez que você tiver simples, você tem bastante segurança. No próximo.
Uma outra frase que ele diz muito em cuidado intensivo, e de uma forma geral, de adulto, pediátrico, né, e neonatologia, na maioria das vezes, menos é mais para o paciente. E quando você faz qualquer intervenção, você tem que fazer, observar, ajustar aquilo que você fez, observar de novo, né, evitar o que muitas pessoas fazem de fazer, de iniciar uma coisa, daqui a pouco uma outra coisa, daqui a pouco uma outra coisa, e não dá nem tempo de você observar a reação, a resposta do paciente para aquela intervenção. E no final de 1 hora, você fez 4, 5 intervenções no paciente. Próximo. A maior parte dos problemas nas UTIs neonatais, o Wong fala isso muito, e eu assino embaixo, são iatrogênicos. A gente cria as complicações e depois a gente fica inventando o tratamento para resolver o problema que a gente mesmo criou. O próximo. Então, toda vez que você está falando de cuidado intensivo, e no nosso caso é em recém-nascido, você tem que pesar, né, os benefícios e os riscos de qualquer intervenção que você venha fazer. Isso, claro, sabendo dos limites da evidência, que muita coisa que você vai fazer, a evidência não é a melhor possível. Então, você vai fazer uma coisa que você não tem aquele grau excelência de excelência de evidência, mas que você acha que vai ser benéfico para o paciente. E tem sempre que ter em mente qual é o risco daquela intervenção que você vai começar no próximo. Quando eu digo quase sempre menos é mais, eu posso dar centenas de exemplos em neonatologia sobre isso. Eu botei aqui 4 para vocês terem em mente o quanto importante é que cada um de nós, fisioterapeuta, enfermeira, neonatal, residente, o médico plantonista, a rotina, tem em mente toda vez que entra dentro da UTI neonatal. Por exemplo, menos antibiótico está associado a menos resistência bacteriana, a menos infecção. Cada dia de antibiótico sem sepsis aumenta a chance de mortalidade. Menos enterocolite, porque melhora a flora do neném. Menos complicações e mais sobrevida. Menos fórmula na alimentação e mais leite humano está associado a menos enterocolite. Menos instrumentação do paciente. No maior calor humano, o uso de canguru, melhora o desenvolvimento desses nenéns. E no cuidado respiratório, que é o grande foco dessa apresentação de hoje, mais CPAP, quanto menos invasivo, quanto mais não invasivo você é, e aqui no caso a gente vai falar do CPAP, menos displasia, melhor desenvolvimento e maior sobrevida desses pacientes. Próximo. Há muitos anos, desde 1969, talvez antes disso, a gente já via várias pessoas com especialidade em cuidado intensivo adulto, né, falando sobre isso. Essa é a história de Theodor Kolobov, que era um pneumologista e intensivista de adulto, dizendo que a maior parte das lesões pulmonares são feitas por nós. Então, o Wong não é o único dizendo isso. Tem várias pessoas que vinham falando sobre isso. A maior parte do trabalho de Kolobov foi relacionado à prevenção de lesão pulmonar iatrogênica causada pela ventilação mecânica. No próximo. É interessante você ver que isso ele publicou em 69, em 71, Gregory publicou o primeiro estudo com sucesso, de CPAP em recém-nascido com síndrome de conforto respiratório. Paul Swire, em Toronto, fez o mesmo, publicou o uso com sucesso de ventilação não invasiva usando máscara facial em pacientes com síndrome de desconforto respiratório. Esses nenéns eram maiores que os nenéns que a gente trata hoje, e não tinha surfactante na época. Mas vem junto com a introdução da ventilação mecânica a introdução de abordagens não invasivas, porque você rapidamente percebeu que nós criávamos lesão ao ventilar invasivamente esses pacientes. Próximo. E o grande marco, na minha opinião, em neonatologia, foi Nova York, com o Wong. Essa é a primeira publicação dele em 1976, usando o sistema que ele desenvolveu, de CPAP com a pronguinha, como vocês podem ver, pronga binasal, e mergulhando o ramo expiratório em selo d'água. Próximo. Na verdade, o CPAP, a primeira vez que foi descrito, foi 50 anos, mais de 50, 60 anos antes de Wong.
na Europa. E se você for ver, essa é a foto da primeira publicação que existe em medicina com uso de CPAP, ele é em selo d'água. É muito interessante. Próximo. E a experiência de Nova York já está publicada, quem tiver interessado. Esse aí é um quadro que eu criei para mostrar desde 1987 até 2015, ou seja, muitos anos, 40 anos, que a taxa de displasia broncopulmonar deles é mínima. Se você olhar em 2015, em criança abaixo de 1.000 gramas, é 9,6%. E se você colocar a displasia com óbito junto, é abaixo de 30%, um dos melhores resultados de todas as UTIs do mundo. Próximo. Eles têm uma displasia muito pequena desde 1987. Se você pensar naquela época, eles já usavam o CPAP 11 anos, já tinha uma experiência muito grande. Então, quem começar a usar o Bubble CPAP hoje, ou começar a otimizar o uso do CPAP para ser menos invasivo, vai perceber que demora para você pegar a experiência. Próximo. Quer dizer, é efetivo. Os caras demonstraram durante 40 anos que funciona. Então, não chame uma terapia de ineficaz, quando na realidade ela não está sendo usada de modo correto, né? A mensagem é aprenda a usar uma terapia corretamente antes de mudar para outras coisas. O que a gente vê em terapia intensiva, muitas vezes as pessoas veem novidades aparecendo e nem estão fazendo direito o básico e já quer mudar para uma coisa mais nova, pegar o novo modelo de carro, né? Pegar o carro do ano, ou o computador mais novo, quando não sabe nem usar o básico do computador. Próximo. Essa experiência demora. Esse é o estudo de Han e Ali mostrando o quanto eles demoraram em Washington, quando eles começaram a usar o mesmo sistema de Nova York em 1997. Em 2002, os resultados foram muito melhores que anteriormente. Por quê? Existe uma curva de aprendizado em que você vai aprendendo a manusear todos os problemas e ganhando segurança na terapia. Próximo. Então, saber apenas não basta, é preciso colocar em prática. Desejar não é o suficiente, você tem que fazer. Você tem que fazer e aprender a fazer bem feito. Próximo. Mudar é difícil, né? O Wong fala muito isso. Change is difficult. Não mudar é fatal. Então, as pessoas que são resistentes à mudança, porque não querem sair da zona de conforto, tem que pensar muito nessa frase. O próximo. E que você tem que fazer o que é certo, não o que é mais fácil. O próximo. Muitas vezes o mais fácil nem sempre é o melhor para o paciente. Você escuta várias vezes quando a gente começou a introduzir o CPAP em selo d'água na nossa UTI, né, que era mais fácil botar a máscara, botar no respirador, porque dá muito trabalho fazer o Bubble CPAP, dá muito trabalho ajeitar a pronga, porque demora você a ter confiança e fazer a coisa bem feita. Se você visitar Nova York, como Marcela e Sabrina visitaram, vocês vão ver que eles botam em 2 minutos. A enfermagem lá já tem muita prática. Mas até chegar lá, dá trabalho. É igual o indivíduo que não sabe correr, que começa a correr. Ele não sai correndo 10 quilômetros. Ele começa a aprender aos poucos. Então, nem sempre o mais fácil é o melhor para o doente. É isso que você tem que pensar. O próximo. Paciência e perseverança têm um efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Se você tiver paciência, se você tiver perseverança, isso é muito importante. O próximo. Bruce Lee já dizia que ele tem muito mais medo de um homem que pratica 10 mil vezes o mesmo golpe do que aquele que pratica 10 mil golpes uma vez. Próximo. É possível fazer. As pessoas dizem, não dá certo, não funciona aqui, é porque não investiu, não conseguiu pegar, fazer com que o grupo comprasse a ideia. É possível implementar. Já tem inúmeras publicações na literatura de lugares que abraçaram a causa, implementaram e eu não vi até hoje nenhuma mostrando que piorou. Todas elas melhoraram os resultados. Próximo. Então, algumas dicas importantes. Em medicina, normalmente, menos é mais. Fique atento, porque o que é novidade nem sempre é o melhor. E a terceira, não acredite em tudo aquilo que você lê. Tem muita coisa publicada de qualidade que não é uma qualidade muito boa. O próximo. É muito interessante que a medicina tradicional, o médico distraiu o doente e a natureza curava.
Na nossa medicina moderna, a tecnologia distrai o médico e a natureza continua curando o doente. Então, é muito importante as pessoas pararem com essa coisa de que a gente precisa pegar nova tecnologia, que isso vai resolver, sem olhar os seus resultados, sem olhar se está fazendo a sua terapia básica de modo otimizado. O próximo. E é basicamente isso que a gente vai discutir hoje. O professor Sérgio, que eu vou convidar agora vai falar sobre atendimento na sala de parto, o básico que é importante, e depois nós vamos dar sequência a essa live e abrir no final para pergunta a todos que estão assistindo. Muito obrigado. O microfone está desligado, Sérgio. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito aí à Sociedade Amazonense pelo convite para fazer parte dessa live hoje, falando então sobre o menos é mais, que o Guilherme já fez a introdução, né? Podia passar o primeiro slide, por favor? Bom, então o Guilherme me deu 7 minutos para apresentar aqui rapidinho, né, para esquentar aqui a nossa discussão, e eu vou me ater mais às questões do atendimento ao recém-nascido pré-termo na sala de parto. Próximo. Lembrar apenas que os preceitos da reanimação neonatal, o cuidado neonatal, estão nas diretrizes da reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, através do custo de prematuros menor que 34 semanas. Pode passar o próximo. E o que diferencia aí o prematuro de uma criança maior é que ele tem uma dificuldade na transição circulatória um pouco mais diferente, né? Perda de calor, respiração um pouco efetiva e uma suscetibilidade mais ao estresse oxidativo. Pode passar o próximo. Então, começando aqui pelo acompanhamento oportuno do cordão, né? É importante a gente otimizar essa prática, porque diminui a hemorragia periintraventricular, diminui a transfusão, diminui o surfactante e diminui aí o uso de ventilação mecânica, que é tudo que a gente queria, né? O que a gente gostaria de ter no atendimento do recém-nascido prematuro. Pode passar? Nesse sentido, então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza, então, se o bebê está bem, se ele está bem, clampeamento do cordão entre 30 e 60 segundos, se for possível fazer o pele a pele, e trabalhar bastante com a questão da perda de calor. Se ele não estiver bem, aí o clampeamento imediato e seguir o fluxo da reanimação. Pode passar o próximo. Outro ponto importante é a questão da temperatura. Nós temos que fazer todos os esforços possíveis e imaginários para que essa temperatura esteja adequada na sua normotermia, entre 36,5 e 37,5. Passo o próximo. Sabendo que a cada grau de temperatura que o recém-nascido diminui, nós temos um aumento aí nas taxas de mortalidade em 28%. Então é algo assim que a gente precisa prestar bastante atenção. Passo o próximo. Nesse sentido do mais é menos, do menos é mais, né? Esse estudo aqui mostra que para que você consiga manter a temperatura da criança, e aí que nós estamos usando um corte de 36 graus, nem é o ideal, você pode utilizar de coisas muito simples, né? Então, passo próximo, que seria então o uso do saco plástico. Vocês observem que simplesmente você recebeu uma criança dentro de um saco plástico, você protege a criança de ter uma hipotermia. Então isso é uma coisa simples, né? Mas que dá um bom resultado. Pode passar o próximo. E dentro já da terapia intensiva neonatal, também ficou provado aí que o uso da touca, né, nesse momento aí, também é uma coisa importante. Então, manter a criança com um saco plástico e com touca faz toda a diferença. E isso é algo, né, bem chamativo no sentido do menos é mais. Pode passar o próximo? Então, passa para o próximo, por favor. Então, aqui nós temos aqui as recomendações, né, de manter então a criança com uma sala com uma temperatura adequada, entre 23 a 26 graus, manter essa criança em calor radiante, na incubadora de transporte, para fazer o transporte se for necessário, e utilizar o saco plástico e a touca. Então, vocês observem aqui as recomendações iniciais do cuidado, são coisas também bastante simples, e nós devemos fazer todas as manobras de reanimação da criança dentro desse saco plástico e com essa touca dentro do primeiro minuto, o minuto de ouro. Pode passar o próximo.
E aí eu não vou falar muito de reanimação, mas se a criança não estiver bem, né, ela vai precisar de fazer primeira ventilação com máscara. Nós utilizamos inicialmente uma fração inspirada de oxigênio de 30%. Considerar, se ele não melhorar o uso, o aumento desse oxigênio, se ele não melhorar a intubação, que é o que nós não queremos, né? Se ele não melhorar a massagem e o uso de drogas, numa sequência aí da reanimação que nós não vamos debater hoje. Eu queria conversar com vocês mais do outro lado, que é a criança que está bem, sem necessidade de ventilação para se manter com frequência cardíaca maior que 100, e aí a questão do CPAP, né, que já foi colocada. Então, o que, que a gente podia fazer, então, já na sala de parto, o uso do CPAP. Pode passar o próximo. Para que a gente consiga fazer isso, é importante que a gente tenha um equipamento adequado, e aí o programa de reanimação neonatal recomenda o uso de ventiladores mecânicos manual em T, que você pode fazer o ajuste da concentração do oxigênio, você pode utilizar as pressões corretas, né, e de maneira segura. Pode passar o próximo. E observe que o material é alguma coisa importante, né, porque esse trabalho é um trabalho feito pela doutora Ruth Ginsburg, que mostrou que a criança que é recebida, então, com um equipamento, né, que é um equipamento simples, mas ele tem uma efetividade grande, você aumenta a chance de sobrevida à alta sem nenhum tipo de sequela. Pode passar o próximo. E a outra coisa importante, dentro daquele panorama das diferenças que eu coloquei no começo, é você utilizar sempre aí o oxigênio adequado, né? Utilizando as misturas, né, de gás e oxigênio, monitorizadas pelo oxímetro de pulso, e mantendo aí os alvos, né? Lembrando que o alvo na sala de parto é um pouco diferente do alvo que a gente vai querer em termos de oxigenação e saturação na terapia intensiva. Pode passar o próximo. Em relação, então, ao CPAP como estratégia ventilatória na sala de parto, né, as evidências mostram hoje, e é importante, né, como o Guilherme já falou, para a gente trabalhar, às vezes, com evidência mais fraca ou mais forte, mas aqui nós temos evidências robustas, que mostram que o uso do precoce do CPAP, né, com posterior administração de surfactante no recém-nascido pré-termo, resulta em redução da displasia e morte, comparado com o tratamento com surfactante profilático precoce. Também com evidência 1, né, as crianças tratadas com CPAP não têm risco aumentado de efeitos adversos se o tratamento com surfactante é retardado ou mesmo se ele não for realizado, né, se não houver necessidade. O início precoce do CPAP pode reduzir, né, um tempo de ventilação mecânica e a necessidade de corticoide pós-natal. E o uso do CPAP ao nascimento com subsequente tratamento com surfactante seletivo pode ser considerado uma alternativa à intubação de rotina com administração profilática ou seletiva de surfactante. Essas recomendações, pode passar o próximo, advém de, pode passar? De várias meta... Não, passa o anterior, por favor. O anterior? Várias meta-análises que a gente não vai poder comentar aqui agora, né, que não daria tempo, só passa o próximo. E essa meta-análise aí de 2016 mostra justamente o que eu acabei de falar, né? Que o CPAP, como estratégia ventilatória inicial em recém-nascidos pré-termo, quando comparado à ventilação mecânica, reduz a necessidade de ventilação mecânica, de surfactante, assim como a incidência de displasia e da variável combinada, displasia mais óbito. Em crianças muito pequenas, abaixo de 25 semanas, você poderia ter uma indicação mais precisa da intubação, como uma estratégia inicial, mas a gente tem bastante coisa para fazer, né, num grupo maior de crianças para que a gente consiga colocar essas crianças no nível que não precisa de fazer a intubação e receba sim o CPAP em sala de parto. Então, ele é seguro e ele deve ser feito com uma estratégia inicial de cuidado em sala de parto. Pode passar o próximo. Então, pegando um gancho aí, né, é importante que, para que você use, né, o CPAP de maneira adequada, como estratégia ventilatória, é preciso que você tenha aí uma educação continuada, aperfeiçoamento da equipe, né, a respeito do uso dessa técnica e da escolha dos equipamentos utilizados para a sua implementação, como o Guilherme acabou de falar, e como as nossas fisioterapeutas vão colocar a experiência aí de Brasília de como é possível manter essas crianças em CPAP. Pode passar o próximo.
Então, terminando já meus 7 minutos aqui, né? Eu já, então, recomendando aí, de maneira geral, né? Seguir toda a recomendação das diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal para prematuros da Sociedade Brasileira de Pediatria. O clareamento oportuno, se possível, se a criança estiver bem, isso é uma coisa interessante e causa um efeito grande para a criança. Promover a normotermia, promover o CPAP, evitar a intubação orotraqueal desnecessária e manter a oxigenação dentro dos limites da normalidade. Obrigado. Excelente, Sérgio. Dando sequência, a doutora Paula vai apresentar a experiência da UTI dela em Manaus sobre o uso do CPAP. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Sociedade Amazonense de Pediatria para participar dessa live. Então, nós vamos apresentar agora como foi a implementação do CPAP, os problemas e dificuldades que encontramos no dia a dia. Eu trabalho também faço parte sou sócia da Copanel, que é uma empresa que presta serviço à assistência neonatal nas maternidades estaduais aqui da cidade de Manaus. Então, próximo slide. Eu gostaria de fazer rapidamente um breve histórico de como começou nossa UTI neonatal aqui na cidade. Então, quando eu voltei da residência no início do ano 2000, já estava começando a primeira UTI neonatal, que funcionava que era na maternidade Balbina Mestrinho. Naquela época, tínhamos apenas 5 leitos de UTI e 5 leitos de UCI. E quando retornamos, nós já tínhamos a prática de usar o CPAP nasal, principalmente o CPAP, o Bubble CPAP, né, que era, como eu fiz residência em Brasília, então já tinha bastante prática de usar esse modo ventilatório. No início, nossa equipe tinha somente um médico, né, o neonatologista. Praticamente trabalhávamos só com os técnicos de enfermagem, não tinha uma enfermeira no setor, a enfermeira ela era do hospital da maternidade, então ela ficava em vários setores. E com isso, durante esse ano, nós tivemos assim, uma alta mortalidade aqui em Manaus, foi até notícia no Jornal Nacional. Em 2001, então, começou a organizar melhor essa UTI, com a chegada de uma fisioterapeuta, com uma enfermeira que era exclusiva da UTI, com os técnicos de enfermagem. A partir daí, houve uma melhora na rotina dos cuidados neonatais. Então, com o aparelho de ventilação que possui o modo de CPAP, que aconteceu aqui em Manaus. A gente começou a usar muito o CPAP convencional, não usávamos o CPAP de bolha d'água, né? CPAP de bolhas, e esse CPAP de bolhas ficava usando de uma maneira artesanal naqueles bebês que não tinham oportunidade de entrar na UTI, então praticamente ficou como a segunda opção. E como nós não tínhamos nenhum protocolo instituído, né, ocorria muitas falhas no seu uso. Uma das principais falhas que nós sempre tivemos foi a lesão no septo nasal. E também pela falta de material, como vocês podem ver nessa primeira foto, esse bebê está usando um CPAP, né, uma pronga adaptada, que foi feita pela enfermagem, porque ele já tinha uma lesão de septo e foi uma maneira da gente manter esse bebê em uma ventilação não invasiva. Próximo. Então, o que foi o grande marco aqui aqui na nossa cidade? Foi que em setembro de 2018 nós participamos do Congresso Brasileiro de Perinatologia, onde teve a participação do Dr. Yong, né? E nesse congresso nós tivemos a rotina de CPAP, onde foi colocado um protocolo para o uso do CPAP nasal. E dessa maneira nós voltamos desse congresso com a finalidade de resgatar, pois nessas unidades nós já tínhamos o Baby PAP, que era o CPAP de bolha, mas elas praticamente esse aparelho não era usado na unidade. Eles ficaram meio que abandonados na sala de parto. Então, nós voltamos lá bem animados, foi um grupo de neonatologistas, de colegas aqui de Manaus, né, que participaram, e voltamos com esse intuito de colocar em prática
o que nós assistimos e visualizamos no congresso, nesse congresso. Então, nós nos reunimos, assim, o grupo, as pessoas, os nossos colegas, os plantonistas que fazem parte da maternidade Moura Tapajós, também alguns são da Copanel. Então, tem plantonistas da Moura, que são rotina no Instituto da Mulher, que é uma maternidade, uma das maternidades de referências. Tinha, na época, a doutora Alessandra Brandão, que fazia a rotina na Balbina Mestrinho, que é outra maternidade de referência. E, dessa maneira, nós unimos, nós compramos o material, né, o material para fixação dessa prova, e montamos, transcrevemos todo o protocolo do CIPAP e apresentamos ao grupo. No mês seguinte, outubro de 2018, nós levamos esse protocolo para discussão e divulgação para toda a equipe de neonatologista, pediatra, fisioterapeuta e a equipe de enfermagem. Não só os que trabalhavam na UTI, mas também a equipe de enfermagem que ficava na sala de parto. Aqui em Manaus, nós só temos UTI aqui na cidade, no estado do Amazonas, só aqui na capital. Então, nós temos poucos leitos de UTI e temos uma demanda grande de bebês prematuros, que nascem não só aqui na capital, como nascem em algumas cidades do interior. E acabam sendo transferidos para cá. A demanda é tão grande que não há vaga para todos esses bebês. Então, são pacientes que acabam ficando na sala de parto, né, na sala de assistência no centro cirúrgico. E aí, por isso que nós achamos importante que a prática do CIPAP, ela seja divulgada não só para a equipe da UTI, mas também para a equipe da enfermagem que trabalha nesse setor. E, desse modo, nós divulgamos esse protocolo já escrito, né, para as outras maternidades, tanto para Ana Braga, como para o Instituto da Mulher, para a Balbina Mestrinho e para as outras maternidades menores aqui na nossa capital. E, dessa maneira, cada equipe se organizou no setor e começaram a colocar em prática o uso do CIPAP de bolhas, não só na sala de parto, mas também na UTI neonatal. Agora, quais são os desafios que a gente encontra no dia a dia? Próximo. Primeiro, manutenção do treinamento e preparo da equipe multiprofissional quanto à vigilância e o cuidado com a prong nasal. Nós sabemos que não é fácil manter esses bebês em CIPAP, né? E aí é diário, o cuidado diário, todo dia a gente tem que falar com a equipe e toda vez lembrar dos cuidados que temos de ter com esse bebê que está no CIPAP nasal. Assim, quando fazemos o diagnóstico precoce, uma lesão do septo, né, aí a gente institui umas medidas assim que tem dado certo assim na nossa rotina. Como a fisioterapia, ela intercala próximo, por favor, próxima foto. Ela intercala essa pronga binasal com uma máscara, não sei se vocês conseguem ver nesse slide. E aí, desse modo, nós estamos conseguindo manter esses bebês em ventilação não invasiva. No entanto, uma das dificuldades que temos aqui na cidade é a equipe de fisioterapia. Nós temos fisioterapia somente na maternidade Balbina Mestrinho, onde funciona a residência de fisioterapia. Então, nós temos o fisioterapeuta pela manhã, pela tarde, à noite ficam os residentes de fisioterapia, que acabam dando uma assistência melhor nesses bebês. E também temos no final de semana. O que acontece nas outras maternidades, inclusive na maternidade Moura Tapajós? Temos equipe de fisioterapia somente durante um período. Em algumas maternidades, outras menores, nem fisioterapia tem. E isso dificulta também o uso a manutenção desses bebês em ventilação não invasiva. Por isso, sim, o que nós temos ainda dificuldade em ter a conscientização da equipe sobre os benefícios do CIPAP. É muito mais fácil, né, manter o bebê numa ventilação invasiva, um bebê onde fica sedado, recém-nascido fica sedado. Então, ele é muito mais fácil de acompanhar esse bebê, é muito mais fácil para a enfermagem, é muito mais fácil até para os médicos. Então, é um desafio manter essa equipe consciente de que é um benefício desse bebê continuar no CIPAP nasal. O controle da ansiedade e individualização do tratamento. Eu falo esse controle da ansiedade porque quando o bebê começa a ter queda de saturação ou faz uma apneia, a primeira coisa
que falam, a primeira coisa, vamos entubar. Então, nós temos que ter a tranquilidade e saber conduzir melhor esses pacientes, e interrogar por que eu já vou fazer esse procedimento invasivo quando o bebê fez uma queda de saturação. Tem que verificar qual é a causa dessa queda de saturação, qual é a causa dessa apneia. Se o bebê está bem posicionado, tem necessidade de aspirar vias aéreas, então a gente tem que controlar a nossa ansiedade, às vezes, nossa como médico plantonista, e a ansiedade também da equipe. A individualização do tratamento é individualizar o bebê. Nós não estamos tratando, assim, de recém-nascidos ou pequenos robôs que são produzidos em séries, porque um bebê, um RN de 26 semanas, 27 semanas, necessariamente ele tem que ser intubado? Não. Se ele tiver, a gente tem que tentar primeiro deixar esse bebê no CPAP, né? E, se for o caso, houver aquelas sucessivas apneias, necessidade de fazer uma PPP, ventilação, pressão positiva, aí sim a gente tem que avaliar se esse bebê precisa ou não ser intubado. Uma grande dificuldade que nós temos aqui nos hospitais é quanto à falta, né, uma equipe técnica para manutenção e reposição dos equipamentos. Atualmente, na maternidade, na Moura Tapajós, nós não estamos reutilizando o CPAP nasal. Então, esse CPAP, a gente não consegue fazer aquela troca a cada 7 dias, né, como é preconizado. Geralmente, esses bebês ficam com o mesmo circuito do início do tratamento até o final. Então, às vezes, isso daí leva até um aumento, né, a gente leva um aumento no caso da infecção. Próximo slide. Então, o sucesso do CPAP depende do empenho da equipe. Então, aqui é a nossa equipe da maternidade Moura Tapajós, eu tenho fisioterapia, fonoterapia, residente de fisioterapia, nós temos, eu faço médico da rotina e os médicos plantonistas. Obrigada. Muito obrigado, Paula. Foi ótimo dividir com a gente a sua experiência. Eu achei fantástico que vocês foram num grupo multidisciplinar para o Congresso, a fim de voltar para o local onde vocês trabalham e implementar. Nós vamos abordar todas essas dificuldades que todos os centros passam quando eles resolvem investir mais no cuidado com o CPAP, com a pronga binasal e etc., e as vantagens e desvantagens, e quais são as dicas que a gente pode passar para toda a equipe para melhorar essas complicações, esses obstáculos que a gente vê no dia a dia. Eu vou pedir para a Sabrina, que é uma fisioterapeuta, a abordagem que a gente tenta fazer é sempre multidisciplinar, então Sabrina vai falar da experiência de Brasília. Brasília passou pela mesma situação que Manaus passou e vários outros centros, e é interessante a gente ouvir como que eles trabalharam isso. Sabrina trabalha no HMIB, em Brasília, junto com a Marcela, que vai falar em seguida, e elas são fisioterapeutas extremamente dedicadas e com uma experiência ótima no momento com o uso do Bubble CPAP. Boa noite, Sabrina. Boa noite, obrigada pelo convite. É sempre um prazer, como fisioterapeuta, né, poder a gente colocar a nossa experiência tão satisfatória que a gente teve no HMIB. Então, deixa eu passar, pode passar o slide? Eu vou passar também um breve histórico da nossa unidade, né, para a gente entender o percurso aí, até a gente chegar onde estamos agora. Então, em 88, a gente tinha um médico lá, Dr. Tom, no HMIB, ele fez um estágio no serviço do Dr. Wong, e então foi quando a gente começou a ter o CPAP implantado na UTI neonatal lá do HMIB. Entre 88 e 95, o Dr. Jefferson, ele era o chefe da UTI neonatal, e ele mesmo fabricava, né, as próprias prongas e os circuitos de maneira artesanal, mas nessa época a gente já tinha, né, o CPAP, o Bubble CPAP na nossa unidade. E aí, a partir de 95, foi quando a gente teve uma padronização das prongas, circuitos de CPAP, a gente começou a receber esses circuitos dos fabricantes de forma mais não artesanal, como era feito antes pelo Dr. Jefferson. Pode passar.
Bom, eu e Marcela, a gente está na unidade, Marcela entrou em 2012, eu entrei em 2013, então a gente já tinha muitos anos de uso do Bubble CPAP lá, mas era um CPAP que não funcionava, a gente tinha muita falha, a gente tinha muito bebê que era reentubado, e a gente não conseguia entender o que a equipe de fisioterapia ficou muito intrigada, o que falhava, né? Era a pronga, era o circuito que não era adequado, era uma fixação que a gente usava que não era boa, umidificação, o cuidado com o bebê, o perfil do recém-nascido. Então, a gente começou a tentar entender o porquê que a gente tinha, né, o CPAP na unidade, mas o porquê que esse CPAP ele não era funcional lá para a gente. Pode passar. E aí a gente teve o nosso divisor de águas, né? Foi quando, como o doutor Guilherme falou, em 2017, eu e a Marcela, a gente resolveu, como se diz, ir até a fonte, né? Temos que ir em Nova York, a gente tem que conhecer o serviço do Dr. Wong para poder entender o porquê que o nosso CPAP não dá certo. Então, foi quando a gente resolveu fazer o treinamento, né, lá na Columbia University, e lá a gente conheceu o Dr. Guilherme, pode passar. E aí fizemos contato lá, depois do treinamento, e ficamos nessa ideia de tentar levar o Dr. Guilherme e o Dr. Wong para Brasília, porque a gente precisava mudar o nosso CPAP lá, e só eu e Marcela tínhamos ido, né, até Nova York. Então, foi quando em 2018 a gente conseguiu trazer o Dr. Guilherme e o Dr. Wong, e aí a gente conseguiu fazer um treinamento em massa da equipe de fisioterapia, né, nesse congresso. E aí, em novembro, então, de 2018, foi quando a gente mudou realmente, enfim, toda a nossa maneira, né? O CPAP, ele era o mesmo, mas a forma de aplicar o CPAP é que a gente aprendeu de maneira correta, e aí, em novembro de 2018, a gente passou a fazer um novo modelo de utilização do Bubble CPAP lá na Gamib. Pode passar. E aí a gente pôde perceber aonde, né, que a gente estava errando, aonde que estavam as nossas falhas. A gente passou a fazer uma escolha adequada das prongas, a entender que a pronga oclui todo o nariz do bebê, né, que para a gente ter uma eficácia na terapêutica, a gente precisa de uma pronga adequada, né, a gente mudou a maneira de fixar, então a Marcela vai mostrar as fotos do nosso antes e depois, a gente usava fixação com esparadrapo, a gente passou a usar a fixação, né, proposta pelo Dr. Wong, com o alfinete e a liga elástica, e o ponto que para a gente acho que foi também fundamental para que a gente passasse a ter menos falha e um CPAP mais eficaz, que foi o aquecimento e a umidificação de forma adequada. Então, a gente pouco aquecia o CPAP, a gente não sabia que esse CPAP ele tinha que condensar, ter uma condensação de água no circuito, que a gente tem que ter uma vigilância da equipe em relação a isso, porque o CPAP, para ser eficaz, ele precisa estar aquecido, ele precisa ter uma condensação no circuito, né? E isso a gente diminuiu bastante o nosso índice de lesão nasal. Então, Marcela vai passar aí agora, né, essa nossa experiência, vai mostrar como é que foi esse marco aí de 2018, antes, né, da gente fazer essa mudança no protocolo, e os nossos números, como ficou depois dessa mudança. Obrigada, boa noite. Boa noite. Eu vou dar continuidade trazendo os nossos dados, os nossos números mesmo, práticos, né, do que essa mudança de protocolo gerou de benefício visível e agora numérico, agora que a gente já conseguiu coletar e tratar alguns dados, e trazer para vocês, para ver se em números, quando as pessoas veem números, elas acreditam mais, né, nos resultados. Então, vou trazer um pouco do que aconteceu lá com a gente. Pode passar.
Então, eu trouxe umas fotos antes, né, para vocês entenderem como que a gente fazia, especialmente as fixações. A gente imaginava que as prongas que a gente utilizava eram as grandes culpadas, né, das lesões nasais que a gente tinha. Então a gente usava, mas continua usando essas mesmas prongas retas, porque a gente não tem escolha, como é uma instituição pública, a gente não tem escolha sobre a marca, né, que vai, enfim, dos circuitos, prongas e etc. Mas aí a gente usava essa atadura, amarrando a cabeça da criança, usava esparadrapo para fixar, e esse esparadrapo, a depender da qualidade também, soltava com bastante frequência. Pode passar. Causava esse tipo de lesão que a gente pode ver nessa primeira foto, a depender da animação, da força com que essa touca de atadura fosse feita, a gente tinha comumente essas lesões, edema, né, lesão de cabeça, deformidade de cabeça, elas se desprendiam com muita facilidade, por vezes a gente conseguia ver a falha, a gente via sinais do bebê como queda de saturação, né, imaginava a apneia, e quando ia ver, o CPAP estava dessa maneira aí, todo arrancado, todo tirado, ele saía com muita facilidade. Pode passar. E aí, com a mudança do protocolo, eu trouxe para vocês como a gente fixa hoje. Então, foi um dos marcos, assim, né, como a Sabrina já falou, foram 3 marcos especificamente, né. Então, foi a mudança da fixação, uma delas, um dos marcos, um deles. A gente passou a usar toucas, e aí algumas toucas que vêm em kits, outras toucas que foram fabricadas até por próprios fisioterapeutas da equipe, mas a gente começou a correr atrás de ter toquinha, às vezes com malha tubular, e aí a gente faz essa fixação hoje com alfinete e liga. Além disso, a gente fixa a pronga na criança com velcro adesivo. Eu acho que dá para ver direitinho aí, né? Pode passar. Nessa imagem está melhor, o velcro adesivo a gente usa para assentar, digamos assim, a pronga na criança, além das fixações com alfinete, e eu trouxe uma foto simbólica do que fez a grande diferença nas lesões nasais da nossa unidade, que foi manter o CPAP numa temperatura mais adequada, mais próximo da adequada. Pode passar. E aí agora eu trago números para vocês entenderem o impacto dessa nova proposta de protocolo que a gente levou alguns anos atrás, né, 2 anos atrás. Então, eu trago dados do primeiro semestre de 2018 e depois do primeiro semestre de 2019, porque a mudança do protocolo ela foi realizada no meio do segundo semestre de 2018. Então, para trazer os dados para eles ficarem mais claros para vocês, achei melhor dividir assim. E os desse ano ainda não foram tratados, então eu trouxe comparativamente um antes e um depois de 2018 e 2019. Então, em 2018, a gente tinha uma taxa média de falha de 41,4%, falha de CPAP. A grande maioria das falhas era por obstrução nasal, por sangramento. E aí, logo, poucos meses depois da introdução do novo protocolo, a gente caiu essa taxa de falha para 17,8%. Pode passar. Aí é um gráfico só para entender mais ou menos como foi feita a queda. Teve uma queda brusca em maio de 2019, depois subiu um pouquinho, mas para mostrar a tendência de queda da taxa de falha, como eu já mostrei para vocês antes. Pode passar. E aí o nosso grande dado, o dado mais importante, o que nos dá mais orgulho, é que a gente tinha um índice de lesão nasal próximo a 80%. Então, quase todos os bebês que a gente colocava em CPAP, eles tinham algum tipo de lesão nasal, seja só sangramento ou edema. Graças a Deus, a gente não tinha tanta lesão de septo, né? Mas sangramento era recorrente. E a gente caiu no primeiro semestre de 2019 para 7,05%. Pode passar. E aí ficou desconfigurado, mas aí eu trago uma prévia dos nossos números
tratados estatisticamente do artigo que a gente ainda está escrevendo, né, para colocar aí para vocês os dados de sucesso. E aí ficou pequenininho, mas aí a gente comparou 2 anos antes com 2 anos depois, um N de 410 recém-nascidos. Tivemos resultados altamente significativos na redução do uso de surfactante, na redução da lesão nasal, como vocês já viram em porcentagem, e da redução do sangramento nasal, que a gente tratou os dados como só sangramento ou qualquer tipo de lesão. Então, desde o sangramento a qualquer tipo de lesão, foi uma redução altamente significativa, assim como a redução do uso de surfactante na unidade após a proposta de protocolo. E apesar da displasia não ter dado significância estatística, ela mostra uma tendência de queda também nos resultados. E o que nos deixou mais contentes ainda foi saber que o tempo de ventilação, ele reduziu em média o tempo total de ventilação mecânica dos recém-nascidos na unidade, ele reduziu em média 3 dias e também teve significância estatística nos nossos resultados. Qualquer dia desses vocês vão ver um artigo com todos esses resultados escritos, analisados e discutidos, mas é essa experiência que a gente tem para passar para vocês. Pode passar. E aí eu trago uma frasezinha de efeito no final, mas foi uma maneira como encaramos os desafios que faz toda a diferença, e a vida muda quando você muda, e principalmente a vida desses pequeninos, que é de tamanha importância para a gente. Essa frase não tem um autor específico, ela veio num delivery que eu pedi nessa época de pandemia, mas eu acho super simbólico como eu falei, né? Simbólico para simbolizar, vai ficar redundante, mas simbolizar a nossa necessidade de mudança e a nossa atitude diante da mudança. Muito obrigada. Maravilha, Marcela, muito obrigado. Sabrina, Marcela, excelente. Vocês mostraram a experiência de vocês em Brasília. É exatamente isso que a gente vem procurando mostrar pelo país afora. Tem muito a ser melhorado com o simples, sem precisar comprar o respirador de última geração ou a tecnologia de última geração. Um impacto sensacional. A falha de CPAP de vocês diminuiu quase que 3 vezes em meses. O número de lesão diminuiu 10 vezes num espaço curto de tempo. Você disse várias coisas importantes, assim como Sabrina. Vocês foram atrás da informação, acreditaram, mas uma grande diferença que eu acho que Brasília fez foi que todo mundo comprou a ideia junto, a equipe resolveu trabalhar em conjunto. Eu vi pessoalmente aí os médicos, a enfermagem, a fisioterapia, todo mundo junto. E vocês não falaram, mas eu sei que vocês passaram a introduzir o CPAP, inclusive na sala de parto, com a presença do fisioterapeuta dentro da sala de parto, o que faz uma diferença importantíssima. Já me antecipando algumas perguntas, né, muita gente que diz que o CPAP não funciona, não tem essa abordagem, acha que o neném pode nascer, e aí bota no Neopuff, etc., e não faz um CPAP otimizado desde os primeiros minutos de vida. E você viu isso em Nova York, e nós fazemos aqui em Montreal, e as evidências estão aí para quem estiver interessado, que é extremamente importante que a gente comece, nos primeiros minutos de vida, a se certificar que existe, né, uma pressão positiva adequada, um recrutamento pulmonar adequado, uma aeração adequada, e isso faz a grande diferença na falha, porque se você instituir um CPAP bem feito muito tarde, já com 1 ou 2 horas de vida, muitas vezes já é tarde demais, você não consegue fazer com que essa criança não seja entubada. Agora eu vou abrir a sala para que todos os que apresentaram entrem e a gente comece a abordar as perguntas. Beleza. Eu não sei se Bruna vai me mandar as perguntas, porque
Então, essa dinâmica aqui eu não estou muito acostumado, que é via Facebook, né? A gente está acostumado a fazer Zoom. Eu queria perguntar a Sérgio, ou então, Sérgio, se você quiser começar, você pode começar, depois eu faço a minha pergunta. Não, pode falar. Queria perguntar para você, Sérgio, e para Paula, como que vocês fazem essa abordagem menos invasiva respiratória desde o nascimento? Vocês usam o CPAP na sala de parto? Quem vai para a sala de parto? Só o médico? Qual é a equipe que ajuda no cuidado desse neném? Não, Guilherme, aqui em Campinas a gente... Você tem que falar mais perto do microfone, seu microfone está meio baixo. Aqui em Campinas nós não temos fisioterapeuta na sala de parto. Então quem atende o recém-nascido é o pediatra, né, junto com o residente, que é uma universidade, e com a enfermagem. Mas eu acho que o segredo aí que foi colocado é o treinamento, né? Nós somos treinados para fazer o CPAP. Como você disse, a gente não pode demorar muito, né? A gente tem que instituir ele rapidamente, porque senão ele vai ter a falha, porque você está utilizando ele de maneira tardia, né? Então, eu acho que tudo que... O grande segredo é você acreditar. Eu acho que CPAP não é religião, né? CPAP é evidência, então acho que tem que trabalhar com essa lógica, e eu acho que é uma coisa muito importante, que acho que talvez não tenha sido comentado, mas acho que é o fundamental, é as pessoas conhecerem, né? Elas têm que ter conhecimento, elas não podem fazer porque eu quero, porque o Guilherme quer, mas porque existe toda uma fisiologia, né? uma estrutura que responde a esse procedimento. A partir daí a gente consegue convencer, ou na verdade não convencer, a gente pode esclarecer o grupo que vai atuar. Então, aqui nós fazemos com a enfermagem treinada, sabedora do que está fazendo, e junto com o médico. Perfeito. E isso foi um ótimo comentário, porque o sucesso com a terapia já existia muito antes do Guilherme pensar em fazer medicina. O ONG já tinha sucesso com isso desde 1973. Né? A gente aqui só está chamando a atenção para algo que funciona e tentando passar para as pessoas o detalhe. É muito comum a gente escutar, a Paula falou muito bem, dizer, não é fácil manter a pronga, não é fácil manter o CPAP. E tem essa falsa impressão que é fácil manter no respirador. Eu acho que quando você mudar a cultura da sua UTI e falar, não é fácil manter uma criança no respirador, é tão mais fácil manter a criança no CPAP, você está lá, você conseguiu chegar. Hoje em dia, na nossa unidade, incomoda ter um paciente entubado, incomoda ter um paciente no respirador. A nossa vida de plantonista mudou radicalmente com o uso otimizado do Bubble CPAP. A criança fica ótima, não dá trabalho. A partir do momento, e eu queria ouvir de Sabrina e Marcela, mas a partir do momento que você entende como fazer, sabe fixar, pega como é que faz a coisa, é fácil. Eu queria que vocês dividissem com a gente um pouco a experiência de vocês. Demora a chegar lá, você precisa de investimento, mas de uma vez que você chega lá, pelo menos na nossa experiência aqui em Montreal, muda da água para o vinho. É isso. A gente, poder ver isso na prática foi incrível lá, né? Na nossa unidade. Então, entrar na ala, a gente tem a nossa UTI, ela é dividida por alas, né? Então, a gente tem a ala dos prematuros extremos. Então, poder entrar nessa ala e a gente perceber que quase todos os bebês, se não todos os bebês da ala, estão sendo ventilados por Bubble CPAP, é realmente incrível, né? E é como você falou, eles ficam bem adaptados. Se a gente consegue fazer um bom CPAP, com uma boa fixação, eles ficam bem, eles ficam confortáveis, né, no sistema, muito mais do que no ventilador. Então, foi uma experiência incrível, tem sido uma experiência incrível, e quando a equipe compra a causa, né, que foi como a gente conseguiu, aos pouquinhos, a gente conseguiu realmente que a equipe toda entendesse o benefício para o bebê, e aí o sucesso realmente é garantido. Em relação à mudança em si, né, das fixações, que foi o primeiro grande trabalho que a gente teve na unidade, que nem você falou, a gente no começo demorava, sei lá,
mais de 5 minutos para conseguir fixar, colocar os alfinetes na posição correta. E hoje a gente faz eu posso dizer até que com expertise já, né? Mais de 1 ano de uso dessa nova fixação. O aquecimento, que foi o grande burburinho na época, porque com aquecimento adequado condensa e umidifica mais. E então a gente precisa retirar a água do circuito mais vezes, né? E a equipe de enfermagem reclamou muito no começo, mas pouco tempo depois, quando elas começaram a ver que a pronga não saía mais do lugar, que a gente não tinha mais sangramento, a gente utilizava uma bendita de uma solução nasal lá para poder tentar estancar sangramento, que elas não tinham mais que aplicar essa solução, o burburinho foi passando, a equipe foi aderindo, e aí os resultados são esses que vocês acabaram de ver. Paula, não sei se você queria comentar alguma coisa e trocar ideia com as meninas e com o Sérgio, comigo, sobre os problemas. Assim, aqui os bebês ficam muito tempo no centro cirúrgico, nascem, não tem vaga na UTI e acabam permanecendo no centro cirúrgico. O que está acontecendo atualmente é que nós temos a residência de fisioterapia na maternidade Walter Mestrinho, então os residentes estão indo e ficando com esses bebês lá no centro cirúrgico. E a grande dificuldade que nós temos lá é manter justamente esses bebês em CPAP. Por quê? Como tem poucas vagas de UTI, um dos pré-requisitos para entrar na UCI é estar no HUD, no capacete, estar fora do CPAP. Então, às vezes, os plantonistas acabam tirando precocemente esse bebê do CPAP para ele ficar no capacete para poder internar. Então, acontece muito. E ainda tem muita resistência da equipe em manter o CPAP lá. Para a sala de parto, não entra só realmente o pediatra e a enfermeira. Na Moura Tapajós, nós temos o ventilador mecânico em T, né? Com blender. É o único lugar que tem com blender. Nas outras maternidades, nós temos o baby puff, mas sem o blender. E esses bebês, lá, por exemplo, na Balbina Mestrinho, quando eles são transportados do centro cirúrgico, fica no térreo, para a UTI, que é no quarto andar, eles são transportados pelo médico, pela fisioterapia e pelo enfermeiro técnico de enfermagem. Quando estão em CPAP, eles são colocados no baby puff e são transportados com baby puff. Vocês têm o sistema de bubble CPAP? Temos alguns aparelhos. Alguns aparelhos. Aquele da Fanny? Aquele da Fanny. Como é aquele da Fanny? Na Moura Tapajós tem somente 2. Na Balbina Mestrinho tinham 10, mas acabou perdendo material, e aí estão praticamente na manutenção. Então, a gente faz muito o CPAP artesanal. Ótimo. Tem um vídeo que as meninas, a Sabrina e a Marcela, junto com a Ludmilla, produziram. Está disponível no Facebook, como montar um sistema artesanal que Nova York usou por mais de 25 anos. Com sucesso. Esses números, com sucesso deles, é do sistema absolutamente artesanal. Tem que lembrar que em 1973, quando ele começou, não tinha esses aparelhos, tinha que montar tudo, usava a garrafinha d'água. Até pouco tempo atrás, já no ano 2000, ainda era a garrafinha d'água. Eu fui lá visitar, ainda era. Cortava a garrafinha d'água e botava o tubo dentro. Né? Porque o que você quer é o efeito da coluna d'água, não importa se é bonito, feio, é o efeito da coluna d'água. Eu acho que o que você está dizendo é a realidade. Eu e Sérgio andamos em hospitais do norte, nordeste do Brasil, Sérgio muito mais do que eu, mas eu tive a oportunidade de ir a Ana Braga em Manaus e outras UTIs em São Luís, etc. É a realidade do Brasil. A realidade do Brasil, as UTIs estão lotadas e essas crianças nascem e não saem do centro cirúrgico. Eu acho que o importante é esse movimento que você está fazendo. Você tem que educar as pessoas que mesmo no centro cirúrgico, o neném tem que ser tratado. Ele vai ser tratado com oxigênio solto e piorar, ou ele vai ser tratado com CPAP, ou ele vai ser tratado com respirador, que eu acho que é ainda mais complicado entubar e manter um entubado e ventilado dentro de uma sala de parto ou dentro de um centro cirúrgico. Então, entre as opções que você tem, a não ser que você resolva que não vai tratar, porque eu acho que isso não vem ao caso, você vai ter que tratar o neném, entre as opções de só dar um oxigênio e ele vai piorando, ou botar no respirador, que é muito mais complicado, o meio termo é você colocar ele em CPAP. Investir não é caro, né? Muitas pessoas precisam, e as pessoas compram a ideia quando elas entendem. Se você,
amanhã entrar na UTI e dizer assim, agora dinheiro todo mundo vai ter que ficar esse papo na sala de parto, não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Porque as pessoas vão ficar com raiva de você, quem é essa Paula, tá mandando? Não tem, não vai funcionar. Se você ensinar as pessoas e mostrar a importância de fazer isso, por quê? Por que você vai botar na sala de parto, em CPAP? Por que você vai manter? Qual é a importância de deixar? Por que tem que tomar cuidado com isso e aquilo? E mostrar que isso faz com que a criança melhore, ela se beneficie e melhore, e as pessoas entendam isso, aí elas fazem, porque ninguém vai para o hospital para maltratar o neném. As pessoas vão para o hospital para trabalhar dentro do melhor que elas podem dar para o paciente. E se elas entenderem que o melhor que elas podem dar para o paciente são essas coisas simples, baratas e possíveis de ser implementadas, e que fazem uma diferença fundamental, elas vão abraçar a ideia. Foi o que aconteceu em Montreal, foi o que aconteceu na Unicamp, foi o que aconteceu em Brasília. Não é preciso muito dinheiro, é preciso muita dedicação. Guilherme, Certo. eu queria fazer um comentário, que até seria legal você também contar a sua experiência. Em muitas unidades que a gente visita, a pessoa até consegue fazer o CPAP na sala de parto, né, que seja com interface com máscara ou já com a pronga, mas uma coisa que acontece muito é o transporte, né? Às vezes essa criança ela vai de um andar para o outro, né? E a pessoa fala, não precisa, então eu vou deixar sem o CPAP e eu vou transportar essa criança sem nada. Então, eu acho que isso é uma coisa também interessante a gente frisar, da importância dessa criança, porque se ela ficar sem o CPAP nesse período de trajeto, que pode ser longo às vezes, né? A hora que ela chegar na unidade, ela já vai chegar já em condições de ser entubada, né? Então, eu acho que a gente teria que pensar um pouco mais ou se programar para conseguir fazer o transporte da criança também. E hoje as incubadoras de transporte, elas têm o reanimador em T, que você consegue fazer o CPAP no transporte, né? Isso é uma coisa que tem muita dificuldade. Eu tenho a facilidade aqui no Unicamp de ser muito próximo, mas mesmo próximo a gente usa com a criança em CPAP, né? Então, isso é uma coisa que acho que você podia dar um pouquinho da experiência sua também em Montreal. Que acho que eu acho que cada serviço é um serviço diferente, como você falou muito bem. Então, as pessoas têm que se adaptar à sua realidade. Não adianta a gente querer copiar o modelo de Montreal, o modelo da Unicamp, e implementar isso na UTI da Marcela. Provavelmente não vai funcionar, porque ela sabe quais são as limitações e o que ela tem disponível. Mas o princípio é o mesmo, como você falou muito bem. Então, não é uma coisa difícil de ser transportada com o paciente. Você coloca naquela coisa ou o da Fanning, que é fácil de transportar, ou naquele onde você coloca HV, né, aquele suporte da HV, ou no Neopuff. O mais importante que eu vejo é você otimizar, você estabelecer entre a sala de parto e chegar na UTI qual é o caminho e quanto tempo vai levar. Porque se você transportar a criança da sala de parto para a UTI em 5 minutos, não importa muito qual é o tipo de CPAP, mantém como dá e daqui a pouco você está na UTI. Agora, se for levar 20, 30 minutos, porque vai entrar no elevador, vai não sei o quê, vai não sei o que lá, um tempo muito grande para chegar, pode ser que ela piore nesse transporte. Mas o transporte intra-hospitalar, na maioria dos lugares que eu vi, é perto. É perto da UTI. Então, o que Nova York faz, e nós fazemos, a gente estabiliza o doente na sala de parto. Bota ele em CPAP, deixa ele ficar bem, deixa ele acalmar, deixa ele estar com a saturação boa. Quando o neném está calmo e estabilizado na sala de parto, você bota ele dentro da incubadora e vai. Agora, você tem que ter uma sala de parto ou um local onde você está fazendo esse cuidado em que o neném não vai resfriar, né, em que você tenha cuidado de manter a pele, manter todas as perdas de calor ali bem feita. Normalmente, isso leva 15, 20 minutos. 15, 20 minutos e a gente move. O que Nova York faz, que talvez seja uma solução para a Paula, Nova York estabeleceu, eles ficam dentro do centro cirúrgico também em Nova York. É engraçado isso, eles fizeram uma mini UTI, de transição, que eles chamam. A criança, quando nasce na Colômbia, ela não vai imediatamente para a UTI. Em 26 semanas, 25 semanas que eles botam em CPAP, ela fica lá. Porque eles não querem ficar movimentando muito, porque eles têm um problema. A sala de parto é num andar, a UTI em outro. E é um hospital grande, tem que botar no elevador. Então, o que eles fizeram? A solução que eles bolaram, que eu não preciso em Montreal, porque a minha é porta com porta, mas lá em Nova York,
Eles fizeram uma mini UTI dentro do centro cirúrgico, a criança nasce, e aí tem a enfermeira, tem a fisioterapeuta, tem todo mundo, estabelece lá o CPAP, bota. Às vezes eles ficam 24, 48, 72 horas lá antes de ir para a UTI. Fica recebendo todos os cuidados lá. Então, existem diversas formas de você otimizar de acordo com a realidade, com a sua realidade. Marcela, parece que tem algumas perguntas que você recebeu da Bruna. A Bruna vai projetar na tela as perguntas para a gente. Pode começar, Bruna. Para a gente, para mim mesmo. Para as FIIs. Geralmente, na sala de parto, não temos blender. Conseguem fazer o bubble de forma artesanal? Sim. Como transportam para UTI? Usam baby pap. A gente também não tem blender, olha só, na sala de parto. Como o Guilherme falou, cada realidade é uma, mas a gente não deixa de fazer o bubble CPAP por conta disso, e nem o baby puff, né? Então, a gente faz a mistura pelo cálculo, né? Aquele cálculo de FO2, que normalmente quem não tem blender faz, né? O cálculo. A gente faz o cálculo para poder admitir com 30% e titular a FO2 de acordo com a necessidade, né? Com a marcação da saturação. Óbvio, lembrando que os nossos marcos de saturação na sala de parto são diferentes, né? Do que a gente espera já com o bebê estabilizado. E a gente... Sabrina, quer falar do transporte, já que você falou o dia desse sobre isso? Tá fresquinho. Então, transporta. Então, desde que a gente começou a ter a participação da fisioterapia na sala de parto, isso aí também para a gente foi um ganho enorme lá. Então, a equipe de fisioterapia entra, a gente já faz o bubble CPAP na sala de parto. Então, a gente transporta o bebê em bubble CPAP. Mesmo não tendo blender, a gente acaba transportando a nossa UTI também, a gente tem essa facilidade que é porta com porta. A gente acaba transportando o bebê ali só na bala do oxigênio, mas ele já entra na unidade no bubble CPAP. O bubble CPAP que foi usado para ele na sala de parto é o que vai permanecer com ele até 32 semanas, que é o nosso protocolo lá. O nosso bebê ele fica no bubble CPAP até ele completar 32 semanas de idade gestacional corrigida, né? Então, a gente já faz o transporte no bubble mesmo. Esse protocolo nosso. Marcos, tem uma pergunta do Marcos, grande Marquinhos, lá de Manaus. Quais fatores dificultam o uso do CPAP precoce na sala de parto? Um é ter o CPAP na sala de parto, mas hoje eu acho que a maioria dos lugares tem, né? Seja através de usar o Neopuff, ou Baby Puff, ou Bubble CPAP na sala de parto. Nós temos 2 unidades de Bubble sempre preparadas para, se o neném nascer, colocar na sala de parto. E a pergunta sumiu, eu esqueci a segunda parte da pergunta. É porque se entuba muito. Né? Porque ainda se entuba muito na sala de parto, porque, infelizmente, né, é histórico em neonatologia achar que só porque você é prematuro você precisa de um tubo. É histórico. Infelizmente, essa história passou muito... Primeiro, quando se descobriu que a ventilação mecânica ajudava, e segundo, quando o surfactante veio. Então, as pessoas... como é prematuro, tem deficiência surfactante, precisa ser entubado para receber surfactante. É esse raciocínio simples. Esquece que o prematuro, que se você manter o pulmão dele aberto, com o CPAP, ele faz o próprio surfactante dele. É apenas uma questão de horas. A partir do momento que você nasceu, você começa a fazer surfactante. Não importa qual é a idade gestacional sua ao nascimento. Mesmo se você tem 23, 24, 25 semanas. A partir do momento que nasceu e saiu da placenta para ar ambiente, o pulmão começa a produzir surfactante. E aquele alvéolo só não vai produzir surfactante se colabar. Se o alvéolo colabar, ele não faz surfactante. Então, se você mantiver o alvéolo aberto, você mantiver a capacidade residual funcional, oxigenação, pH normal, etc., né, as células alveolares começam a produzir surfactante. E a questão de 24, 48 horas, o pool do surfactante é bem alto. Com uma vantagem, o surfactante que você produz, você reutiliza ele e você bota ele no pool. O surfactante exógeno, não. Ele só te ajuda durante 24, 48 horas. Você tem que começar a fazer o seu próprio de qualquer maneira. Desculpa, Sabrina.
Eu acho que a gente tem que permitir o bebê respirar, né? Muitas vezes o bebê ele é capaz de respirar, mas a gente não dá o tempo que ele precisa, né, para respirar. Então, acho que acaba entubando de maneira precoce, porque a gente não tem essa coisa do esperar, vamos estimular. Ele tem capacidade de respirar, mas acho que muitas vezes a gente não tem esse tempo para perceber o incremento ali da respiração assim que o bebê nasce. Acho que isso é bem importante também, a gente ter essa percepção, né? E calma, né? Calma. Segurar a ansiedade. Segurar a ansiedade. Ele vai demorar, né? Dá uma certa ansiedade, mas às vezes ele vai respirar, né? Exatamente. Né? A grande maioria deles respira. Isso. Na falta de ventilador manual em T, posso transportar o neném em CPAP? Deve. Sim, deve, né? É o que nós estamos dizendo, né? Transportar. Ventilador manual em T. Eu acho que eu vejo muitas UTIs pelo Brasil afora, e o Brasil não é um país pobre. Eu já visitei países pobres. O Brasil tem bastante recurso. Eu fiquei surpreso em várias UTIs no Norte e Nordeste, a quantidade de respiradores, a quantidade de material que tem lá. É uma questão organizacional e educativa. Esse é o fundamental. Vocês têm as ferramentas, vocês têm o pessoal, vocês têm os pacientes. A única coisa que falta é organizar, como Brasília fez. Educar e organizar. Os resultados vão aparecer. A partir do momento que você faz uma organização clara, cristalina, limpa, estabelece, coloca lá 2, 3 CPAPs na sala de parto, bota a gente lá treinada, treina a equipe, isso não tem um custo muito alto. E a repercussão é muito grande na melhora desse paciente. É muito mais caro intubar e ventilar, é muito mais trabalhoso e muito mais lesivo do que manter no CPAP. Use o CPAP em neném acima de 34 semanas. O CPAP vale para qualquer criança, não importa a idade gestacional. Tinha uma pergunta aí, Guilherme, que só abaixo de 34. Eu disse que a reanimação neonatal é diferenciada na menor de 34 semanas, né? Mas o CPAP ele é utilizado em qualquer distúrbio respiratório. Né? Essa é a divisão da Sociedade Brasileira de Pediatria para a reanimação. Não para do curso de reanimação só. Vou falar para a Auriméria, só para... Eu não estou a par do que é a reanimação exatamente, das recomendações da A reanimação aqui no Brasil, a gente divide em maior de 34 semanas e menor de 34 semanas, né? Para você fazer os procedimentos de reanimação. A ventilação, o fluxo, né? Agora, para o CPAP, não, isso não está indicado só abaixo de 34 semanas. Entendi. Ótimo esclarecimento. Parar. Ótimo esclarecimento. A gente coloca independente. Se precisar de ajuda respiratória, desenvolvemos, graças a Deus, com muito treinamento, as pessoas desenvolveram paciência. Elas aguardam o neném começar a respirar e melhorar. Qual o tempo médio de vida que você instala esse papo na sala de parto em um bebê de 20... A experiência de Montreal é segundos. Exatamente. Nasceu, aspira, o neném começa a respirar, você bota. Agora, se ele não estiver respirando, faz uma apneia, não pegou, é igual aquele carro que está no tranco, não pegou ainda. Então, muitas vezes a gente usa o T, né, o ventilador em T, e dá umas lambuzadas no neném até ele começar a respirar. E aí, quando você vê que ele está respirando mais regularmente, você bota no CPAP. Porque o CPAP, o princípio básico é que tem que ter respiração espontânea, né? Você não pode botar um paciente em apneia ou fazendo pausa respiratória no CPAP, não vai funcionar. Ele tem que estar respirando. Vamos para o Sérgio. Está vendo, Sérgio, a pergunta? Eu acho que a questão da temperatura, de novo, né, é treino, né? Nós tivemos aqui na Unicamp, nós chegamos a níveis aí no início do processo, né? Nós tínhamos 54% de crianças com hipotermia na sala de parto, né? Quando nós começamos o trabalho para diminuição. E é o mesmo processo do CPAP, é treinamento. Hoje nós estamos em torno de 11% a 12%, que é um número bastante baixo
em relação à própria rede brasileira de pesquisa neonatais. Então, nós temos o segredo, acho que vale a mesma coisa para o CPAP, né? É você entender por que é importante manter a normotermia e fazer coisas que são simples, de novo, né? Simples. Ensacar a criança, colocar ela colocar a touca dupla, transportar ela na incubadora pré-aquecida, saber que isso é importante e cuidar, né? Cuidar disso o tempo todo. Temperatura da sala de parto adequada. Então, são uma série de procedimentos que você vai fazendo, treinando, e eu digo, por experiência própria nossa, nós conseguimos reduzir de torno de 50% para 12%, 13%, e nós continuamos monitorando isso todos os meses, né? Se der uma subidinha, a gente já vai lá e começa a fazer o treinamento novamente. Maravilha. Eu acho que o pessoal teve que sair. Ficou eu e você, Sérgio. Ixi, agora foi. Não, Sabrina. Elas voltaram. Pelo amor de Deus. Tem uma pergunta da Aline. Se é possível fazer o CPAP na sala de parto com respirador manual, mantendo a máscara na face do neném sem ocluir, ou seja, mantendo somente o PEP e colocar o CPAP em promo quando chegar na TI? É possível. Sim, é possível. Muita gente faz isso. No começo, principalmente, né, Guilherme? Você começa com a interface de máscara e rapidamente você passa para a interface de pronga, né? Muita gente faz isso aí. Pelo menos na nossa experiência, é uma coisa interessante. É difícil obter, né, um selo perfeito, né, na sala de parto. Então, a criança melhora, mas fica ali. Assim que você bota a pronga, tem que trocar, no bubble CPAP, a saturação começa a subir. Ela começa a melhorar. Porque ainda tem outras coisas que nós não falamos aqui do bubble, que é o efeito do borbulhamento, da alta frequência do borbulhamento, que melhora a estabilização alveolar, principalmente nessa fase de transição entre a interface com líquido para ar na sala de parto. Então, isso é uma coisa que eu observei. O Wong nem fala nisso. Vai ver porque ele já está acostumado, mas eu observei na prática, porque eu entro em todas essas salas de parto e comecei a fazer. Isso é uma outra coisa, Paula. Você tem que abraçar você mesma. Que você chega lá e fala e treina e ninguém faz. E aqui a frustração foi muito grande, porque durante um tempo foi isso. Até que eu conversei com o Wong, ele falou, não, vai lá e faz você. O exemplo é a melhor coisa. Então, primeiro 24 semanas que foi nascer um dia, eu falei, não, eu vou entrar, entrei na sala, eu entro em todas as salas de parto, eu trago esse papo aqui, eu botei esse papo na sala de parto, eu mesmo. E depois você começa a fazer, as pessoas veem você fazendo e veem funcionando, aí elas começam a acreditar. Então, não basta falar, tem que fazer. E aí, como eu entro em todas as salas de parto e boto essas crianças nesse papo junto com a fisioterapia, a gente trabalha junto, e a enfermagem ajuda a gente muito, eu observei isso. Muitas vezes eles estão no Neopuff ou no Baby Puff, tá a saturação 88, 89 e tal, não sei o quê, precisando de oxigênio. Quando você troca, a gente troca porque a gente tem o bubble do lado da unidade de reanimação, quando você bota o bubble, em questão de 1 minuto começa a subir a saturação, vai melhorando assustadoramente. É um CPAP mais eficaz nessa situação. Não sei se tem mais pergunta, Bruna. Se não tiver mais pergunta, eu queria dar 1 minuto ou 2 minutos para cada um de vocês fazer considerações finais. Vou começar pelo professor Sérgio. Bom, primeiro agradecer novamente, né? Estou vendo um monte de gente conhecida aqui no chat, aqui na tela, né? O pessoal de Manaus, que a gente conhece tanto aí. E dizer que realmente acho que a mensagem é essa, né? É possível desde que você tenha isso em mente, que você aprenda, né, o que está por trás desse processo e treine a equipe. Acho que foi falado muito a questão da equipe, né? Eu tenho enfermeiros e médicos, quem tiver fisioterapeuta, melhor, mas é a equipe multi que tem que estar resolvendo essa questão, né? E realmente não é uma ideologia, né? Você tem que escolher aquilo que você acha que é bom do ponto de vista científico e fazer acontecer. A gente tem várias experiências. Eu sou de uma unidade que não tinha CPAP, né? Hoje nós temos muito CPAP e a nossa perda é muito pequena, né? A nossa falha é muito baixa. Então, a gente aprendeu a ter temperaturas menores, a gente aprendeu a usar o CPAP, a gente aprendeu um monte de coisa, então vamos aprendendo todos os dias. Muito obrigado mais uma vez aí para participar desse grupo. Está de novo com o Guilherme, nós estamos sempre juntos, né, Guilherme?
E um Obrigado, prazer te ver Sérgio. de novo, viu? Obrigado, Sérgio. Paula? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela participação. Queria enfatizar que, novamente, né, devemos individualizar os pacientes, e não nos tornar e trabalhar sozinhos. Nós não podemos ser uma ilha, nós temos que dar as mãos e trabalhar juntos. Com enfermagem, fisioterapia, técnicos, envolver toda essa equipe. Desse jeito, a gente vai conseguir manter esses bebês em CPAP, né? Aqui já melhorou bastante com essa mudança que nós tivemos, mas assim, ainda tem muita coisa pela frente que nós podemos melhorar. Não precisa ter uma estrutura, não precisa ter grande equipamento, né? Equipamentos de última linha. Nós temos o que nós temos aqui, nós conseguimos fazer um bom trabalho. Obrigada. Obrigado, Paula, por compartilhar a sua experiência. Eu estou ansioso para daqui a um ano ver você apresentando, igual o Brasília, os resultados positivos da mudança. Vamos sim. Sabrina? Quero agradecer também, né, de novo, a oportunidade. Para a gente é sempre um prazer, né, a gente poder apresentar nossos números, e a gente espera realmente que essa live tenha trazido de benefício mesmo essa questão do acreditar, de saber que se a equipe estiver engajada, a gente dá conta, né, de fazer. Lá no HMIB a gente não tem, agora que a gente tem chegou o equipamento CPAP para a gente, né, então a gente usa de forma artesanal desde sempre, o CPAP também lá na garrafinha, e dá certo. Então, acreditar, treinar a equipe, fazer a equipe comprar a causa, e que a gente vai dar certo em todas as unidades. Se deu certo com a gente, é capaz de dar certo em todas as unidades, com toda certeza. Obrigado, Sabrina. Eu queria falar para o Brasil que essas meninas são excepcionais. Elas, da própria a iniciativa delas, sozinhas, pegaram avião, saíram de Brasília, foram para Nova York, aprenderam, gastaram do bolso delas e depois organizaram, levaram a gente para Brasília. O trabalho delas é um trabalho remarkable, é um trabalho que as pessoas têm que prestar atenção no Brasil com esse tipo de gente que faz a diferença, entendeu? E elas têm viajado, eu sei que elas estiveram em Minas Gerais, dando curso sobre como colocar. Quem precisar, se Paula precisar em Manaus, elas vão a vocês, e elas entram na UTI e mostram à equipe como colocar e ajudam, sabe? É uma coisa que a gente precisa valorizar. Eu tenho um grande prazer de trabalhar com fisioterapeuta. Acho a fisioterapia no Brasil, as pessoas são muito dedicadas, é difícil encontrar um fisioterapeuta no Brasil que não seja dedicada, amam o que fazem na beira do leito, da mesma maneira que a enfermagem. Então, a gente, como médico, tem que começar a usar os profissionais de qualidade que tem na nossa UTI para ajudar a gente. E elas fizeram isso. Não só isso, elas fizeram mais que isso, elas tiveram a iniciativa própria de dar o passo adiante. Marcela. Vou até aproveitar a sua deixa e deixar como recado final, liderem a mudança que vocês querem ver. Então, procurem aliados, conversem com suas chefias, conversem com os líderes do seu serviço, para que essa mudança possa acontecer. Vão atrás, corram, gastem dinheiro se for possível, mas os resultados que a gente colhe depois são muito gratificantes, e é isso que o Guilherme falou, assim, a gente fica muito feliz de ver o que a gente conseguiu fazer por iniciativa mesmo, né, e óbvio que com o apoio da nossa equipe inteira por trás, a nossa equipe de fisioterapia, que foi a primeira que abraçou, a equipe de enfermagem, a nossa supervisora e a chefe da unidade, a doutora Sandra, que deu carta branca para que essa mudança acontecesse. Então, procurem apoio, procurem aliados e liderem a mudança que você quer ver. Não fique esperando, não fique achando que não vai dar certo, não desacredite porque não tem o baby PAP, porque eu não tenho o aquecedor que marca a temperatura.
a mudança que vocês viram, os resultados que vocês viram foram feitos de adaptações da nossa unidade que faz até hoje o CPAP artesanal no vidro de água, com aquecedores que não têm manutenção. Muitas vezes eles não são esses que marcam temperatura, é aquele do reloginho ou aquele dos pontinhos, e vocês conseguiram ver o resultado. É só a gente trabalhar melhor com o que a gente tem. Garanto para vocês que é possível. Mostrei para vocês hoje que é possível. Menos é mais. É mais. Queria agradecer à Sociedade Amazonense de Pediatria, Paula, a Helena, a Bruna, pelo trabalho ajudando a gente aqui nessa live, e dizer que a Helena pediu para a gente estar de volta em breve, numa segunda live que a gente vai organizar, porque a educação é tudo. A gente acredita piamente em educação para fazer diferença no cuidado. Agradecer as meninas, agradecer a todos vocês aqui pela presença, o seu tempo à noite. Sabrina, eu sei que está viajando de férias, então boas férias, bom descanso. Obrigado por ter parado nas suas férias para falar com a gente aqui. Boa noite para todos vocês, foi um prazer enorme. Até a próxima. Sérgio, Paula, Marcela, Sabrina, um grande abraço. Boa noite. Obrigado.